Então, pessoal, já se passaram 5 minutinhos aí, eu vou começar, tá? E conforme o pessoal for entrando, vai acompanhando aí a apresentação. Então, boa tarde a todos, né? Meu nome é Marcele, eu já me apresentei, mas vou reforçar para quem não estava aí na primeira palestra. Então, eu sou nutricionista formada pela Universidade Federal de Mato Grosso, me formei em 2018. Atualmente, eu estou morando em Ribeirão Preto e faço residência aqui no programa de oncologia, né? Já estou aí no meu segundo ano de residência. Então, eu decidi trazer um pouquinho aí sobre a minha experiência e a minha vivência, mas também sobre uma nova visão assim que eu consegui ter durante esses anos de residência, né? Apesar de estar 2 anos aqui, eu já tinha feito um ano de residência em 2018. Então, teve algumas coisas aí durante esse processo que começaram a me instigar. E aí eu, aproveitando essa oportunidade de falar aqui no Nutrição Popular, eu vou trazer um pouquinho desse pensamento. Então, o título aí da nossa conversa, né? Alimentação do paciente com câncer, um olhar diferente para o mesmo horizonte. Só para contextualizar, né, a epidemiologia aí do câncer no Brasil, então a prevalência de câncer na população adulta. Aqui do lado esquerdo, acho que é direito para vocês, a gente tem a prevalência dos tipos de câncer na população masculina, né? Como o primeiro tumor aí mais prevalente, a gente tem o câncer de próstata. Na população feminina, a gente tem o câncer de mama praticamente aí. Em segundo lugar, nas duas populações, a gente tem o câncer de intestino grosso, né, que envolve aí cólon e reto. E aí, né, essa aqui é a prevalência dos tipos de câncer na população adulta. Quando a gente olha para a população infantil, a gente vê essa tabelinha invertida. Então, na população infantil, a gente tem uma prevalência das leucemias, né, que estão mais associadas aí a alterações genéticas durante o crescimento e desenvolvimento da criança, e também há uma prevalência na população infantil dos tipos de câncer do sistema nervoso central, né? Então, essa tabela praticamente se inverte. Mas antes de falar sobre tipos de tratamento, enfim, eu vou trazer um pouquinho da história aí do surgimento do câncer, né? Então, quando que começou a se aparecer esse tipo de doença, né? Lá 400 anos antes de Cristo, nosso famoso Hipócrates, né? Ele estava estudando, atendendo seus pacientes. E aí, ele se deparou no momento com algumas lesões ulcerosas e endurecidas em alguns tipos de paciente que se desenvolviam sem controle nenhum através das nossas veias, né? E aí, essa imagem, né, dessas lesões eram muito parecidas com as patas e o formato de um caranguejo. E aí, nessa época, então, surge esse símbolo do caranguejo associado ao câncer, né? E nessa época ainda, e um pouquinho depois, achava-se que o desenvolvimento de tumor, o surgimento do tumor, ele estava muito relacionado com o desequilíbrio de fluidos e volumes do nosso corpo, né? Então, naquela época acreditava-se aí que alguns fluidos não tinham um equilíbrio, a gente fala aí de bile, né, do nosso sistema digestivo, do sangue. Então, acreditava-se que o câncer estava associado a esse desequilíbrio. E aí, por ter pouca experiência, pouco conhecimento sobre a doença, eles achavam melhor não mexer com aquele tumor, né? Porque na cabeça deles daquela época, se mexesse era um negócio que a pessoa iria morrer, enfim. Era um negócio muitas vezes, depois eu vou falar lá pra frente, associado ao isolamento daquele paciente, né? Então, pela falta aí de conhecimento daquela época. E aí, já no século XVI, XVIII até o século XX, a gente começa aí a ter as cirurgias mais radicais, né? Então, já se tinha um avanço aí, uma ideia de que se a gente tirasse aquele tumor da região, aquele processo ali do desenvolvimento da célula tumoral ia cessar. Então, existia-se muito as terapias radicais aí de mama, né? Tirava-se toda a mama, que eram conhecidas como cirurgias muito mutiladoras. Tinha-se também já o raio-x para ver a localização aí, mais ou menos dessa massa. Usava-se alguns medicamentos. E na época tinha-se muita discussão sobre ainda a origem dessa doença, né? Será que era infecciosa? Muitos associavam ao estilo de vida, né, daquela época.
Então até teve um momento durante a história em que se achou que fosse algo infeccioso, que existia uma bactéria, um vírus que causasse o câncer, né? E aí com essa discussão naquela época, algumas pessoas começaram a divulgar pílulas da cura, como se tivesse algum remédio para se resolver esse problema do câncer. Aí, a partir do século XX até hoje, né, a nossa tecnologia avançou, a gente conseguiu atualizar os conhecimentos, e aí já se sabe que o câncer ele é aí resultante de uma mutação genética, né, de um crescimento celular desordenado, e já existem aí novos estudos e novos tratamentos para fazer o manejo dessa doença. Basicamente, né, o que acontece no câncer então? Essa figurinha aqui eu trouxe para exemplificar, né? Então, as nossas células normais, elas formam aí os tecidos e órgãos e vão se desenvolvendo. Passam aí por toda a divisão celular, crescem, se reproduzem aí duplicando seu DNA e elas morrem. Então, basicamente de uma forma bem esdrúxula era para acontecer isso. Mas o que acontece? Devido a alguns agentes cancerogênicos aí que aparecem aqui nessa divisão celular, né? Eles acabam interferindo nesse processo, podendo resultar aí numa célula mutada, né? Então, eles colaboram para uma mutação aqui durante a divisão celular e vai resultar nessa célula mutada que a gente chama aí de célula cancerígena, né? Então, aqui a gente tem a célula normal e aqui seria a célula cancerígena. Vocês podem perceber, por exemplo, aqui embaixo, que a nossa célula normal, ela é muito organizada, né? Então, o formato é muito parecido, elas são bem ordenadas, e quando a gente compara aqui com a célula mutada, você já vê uma desorganização, né? Uma célula de um tamanho diferente do outro, posicionada em uma localização diferente da outra, e isso vai interferir aí em todo o nosso desenvolvimento celular, né? Então, com essa reprodução aí bagunçada, né? Essas células elas vão se desenvolvendo aí no nosso corpo e podendo até atingir outros órgãos, que aí no caso seria já uma metástase, né? Uma infiltração nos casos de câncer hematológico. Então, basicamente, de uma forma muito resumida, é assim que essa célula mutada vai se desenvolver. E aí eu trouxe aqui então a definição, causas e fatores de risco do câncer, né? Então, o câncer é um nome dado a um conjunto de mais de 100 doenças que têm como esse crescimento desordenado que podem invadir aí tecidos e órgãos, né? A gente já tem bastante esclarecido que esses cânceres eles podem ser causados tanto por fatores externos quanto internos, né? Então, o tabagismo, por exemplo, é uma causa externa dos tumores de cabeça e pescoço e também dos tumores de pulmão. E algumas alterações genéticas, por exemplo, são muito vistas nas crianças, são causas internas aí do desenvolvimento de alguns tipos de câncer. E o envelhecimento também acredita-se que a partir de um momento começa-se a ficar mais favorável o desenvolvimento do tumor conforme a gente vai envelhecendo. E existem alguns outros fatores de risco, né, já bastante conhecidos. A exposição solar está relacionada aí com câncer de pele, alguns tipos de vírus, né, estão relacionados, como o HPV, que é muito relacionado ao câncer de colo de útero. A Michelle acabou de falar da palestra sobre agrotóxicos, né? A gente já tem essa relação aí da exposição a esses agentes químicos ao desenvolvimento do tumor. O consumo de bebida alcoólica, né? Consumo excessivo de bebida alcoólica, a obesidade e a má alimentação também. A gente tem aqui dentro, né? O consumo excessivo de carne vermelha já é muito associado ao desenvolvimento de câncer de cólon, né? E também o baixo consumo de fibras. Então, são fatores aí responsáveis pelo desenvolvimento dos tumores. E eu vou comentar rapidamente sobre os tipos de tratamento, né, que existem para o câncer e os seus efeitos colaterais que são mais conhecidos, né? Então, hoje em dia, antigamente a gente só tinha lá a cirurgia, né? Hoje em dia a gente já tem a cirurgia, né? A quimioterapia, que abrange aí todo o nosso corpo, e aí eu vou explicar um pouquinho por que a quimioterapia causa tantos sintomas.
A gente tem a radioterapia, que tem mais a ver com sintomas locais, da onde você recebe aquela radiação, a imunoterapia e a hormonoterapia, né? E aqui do lado a gente tem alguns sintomas mais comuns durante alguns desses tratamentos, né? Aqui a gente tem a mucosite, que são essas lesões na boca, né? Pode aparecer desde da boca, esôfago, enfim. E aí são parecidas com aftas, né? E acabam incomodando esse paciente. A gente tem também a situação de muito vômitos e náuseas, fraqueza, dor abdominal, alterações no intestino que podem ser aí diarreia ou intestino preso, né? Então, por que esses sintomas eles aparecem, né? Principalmente na quimioterapia, né? O que é a quimioterapia? Então, são medicamentos usados para destruir essa célula tumoral, né? Essa célula cancerígena. Só que a quimioterapia, ela não chega lá na célula e fala assim: ah, você é uma célula cancerígena, então eu vou destruir só você, puf, e mata. Não, ela pega e mata todas as células, sendo cancerígena ou sendo saudável. E aí, esse quimioterápico, ele age muito em células de replicação, desenvolvimento rápido, que são as células da nossa boca, as células que estão no nosso estômago, as células que estão no nosso cabelo. Então é por isso que a gente tem muitos sintomas, como esse que eu relatei, durante aí principalmente o tratamento quimioterápico, porque ele é sistêmico, ou seja, ele circula no nosso corpo todo, diferente da radioterapia, por exemplo. Se você faz uma radioterapia por causa de um tumor na língua, você vai ter sintomas mais associados a essa região. Então é basicamente esse o porquê dos sintomas aparecerem. E aí, né, esses tratamentos e os efeitos colaterais, eles vão interferir na alimentação e no estado nutricional, né? Então eu trouxe aqui um pouquinho do que seria aí essa interferência segundo o pensamento biomédico, né? Então aqueles sintomas que eu falei lá vão resultar em perda ou aumento de apetite, em perda ou ganho de peso, alterações no paladar e no olfato, boca seca, né? Isso tudo vai colaborar para a diminuição ou aumento do consumo alimentar. E aí, quando ocorre a diminuição do consumo alimentar, a gente pode ter aí o processo de desnutrição. E quando ocorre o aumento do consumo alimentar, a gente pode ter o sobrepeso e a obesidade. Esses tipos de estado nutricional, eles podem aumentar aí o risco de complicações durante o tratamento, e consequentemente o risco de má resposta àquele tratamento. Esse é o pensamento biomédico, basicamente, de como acontece essa interferência do tratamento e dos efeitos no estado nutricional e na alimentação desses pacientes. E aí eu trouxe aqui, né, algumas coisas que a gente costuma utilizar de orientação para esses pacientes melhorarem esses sintomas, enfim. Então eu vou destacar só algumas, né? No caso de constipação aqui, que seria a prisão de ventre ou intestino preso, né? Então a gente recomenda aumentar aí o consumo de alimentos ricos em fibra, né? A gente tem o mamão, a ameixa, aqueles alimentos folhosos, né? Evitar alimentos ricos em enxofre, que vão causar muitos gases, né? Como milho, soja. Aumentar a ingestão de líquidos, porque não adianta você orientar a população a consumir alimentos ricos em fibra se não tomar água. Aqui partindo para a diarreia, a gente orienta a evitar o consumo de leite e derivados, né? Por todo o desconforto que pode causar esse paciente. Aumentar a ingestão de líquidos também para evitar a desidratação. E aí, no caso de náuseas ou vômitos, né? Mastigar lentamente, realizar as refeições em lugares mais arejados, abertos, para evitar o cheiro da comida. No caso da saciedade precoce, né? Que é aquele caso em que o paciente, mesmo comendo pouco, ele se sente muito estufado. Então a gente orienta a consumir pequenas porções de alimento várias vezes ao dia. Então, ao invés de comer uma grande quantidade de alimento 3 vezes por dia, você pode orientar o paciente, ou se for alguém que você conhece, a consumir uma quantidade menor 6 vezes ao dia, por exemplo. Evitar alimentos gordurosos e bebidas gaseificadas, né, que tem mais gases, porque isso vai favorecer aí o empachamento.
Então a gente tem todas essas orientações nutricionais, mas esse não é muito o foco da palestra que eu quero dar hoje, né? Então eu vou trazer aqui um pensamento que é o que vai nortear o resto dessa palestra, né? Então, conforme eu falei, trouxe tudo isso, parece que é muito fácil, né, a gente fazer esse paciente se alimentar. Então, como eu escrevi aqui, é tudo muito fácil. Seria só dar os remédios e alimentos certos para controlar todos esses sintomas, avaliar o estado nutricional com medidas padrão ouro, e a gente tem seja peso, seja calorimetria indireta, bioimpedância, que são métodos que a gente usa para ver como esse paciente está nutricionalmente, calcular as calorias e proteínas segundo os consensos, as recomendações, aumentar ou diminuir a oferta de nutrientes, oferecer suplementos hipercalóricos e hiperproteicos, usar imunonutriente, nutrição pela sonda, nutrição pela veia. Então parece que a gente tem a solução para tudo, né? Então eu coloquei aqui o Deadpool, que é um super-herói muito famoso e irônico, né? Porque é o que eu quero trazer aqui. Então parece que com um toque de varinha mágica você consegue solucionar tudo que vai aparecer de sintoma, de complicação desse paciente. E aí, num passe de mágica, ele transforma tudo isso, né? Sem considerar que a gente está falando aqui de ser humano. Então, nós não somos um robô, como mostra aqui nessa imagem. Eu trouxe esse pensamento isolado, seria se a gente estivesse aí trabalhando com um robô ou que é um outro tipo de animal, não sei, que a gente consegue controlar tudo, mas não é o caso. Então, nesse caso, também é fundamental, né, além de considerar toda essa parte médica, biológica que eu falei, que eu não estou desprezando aqui nessa palestra, mas eu estou tentando trazer outra ideia também que a gente precisa passar a considerar. Então, nesse caso, também é fundamental considerar que o comportamento alimentar, ele é influenciado por pelo menos outros 5 fatores psicossociais, que acabam tendo influência indireta na alimentação desse paciente, mas que podem ocasionar maior impacto do que os outros fatores diretos. Mesmo que os profissionais, pacientes e cuidadores valorizem pouco esses fatores psicossociais. Então, não sei se vocês entenderam, pode ter dado aí um bug, por isso eu coloquei aqui o meme da Nazaré, que todo mundo conhece, mas é basicamente o que eu vou falar daqui pra frente, né? Então, guardem aí na cabeça de vocês esse modelo biomédico, né, de que a gente tem que se preocupar aí com calorias oferecidas, nutrientes, tipos de avaliação antropométrica, enfim, e complementem com o que eu vou falar daqui pra frente, ok? Então, retornando lá à história do surgimento do câncer, né? Quando eu falei ali de que o câncer estava associado ao desequilíbrio de fluidos e volumes e eles não tratavam, naquela época, quem tinha câncer, tuberculose, sífilis, doença mental, eram taxados como duplos inimigos da sociedade, né? Então, falava-se muito que eles deixaram de seguir propositalmente as regras de higiene e por isso eles desenvolveram essa doença. Então, desde aquela época, a gente já tem aí uma discussão sobre humanização, integralidade, né? E será que mesmo atualmente, depois com toda essa evolução tecnológica, né, e atualização dos tratamentos, a gente ainda tem essa questão de dificuldade de promover um tratamento mais humanizado e mais integral? Então agora eu trago aqui, né, a gente vai começar aí a outra visão, que é a visão que eu queria trazer nessa palestra, que é sobre o impacto da doença e do tratamento de câncer na vida da pessoa, né, do paciente, sobre o olhar do modelo biopsicossocial, onde a gente junta aquele modelo biomédico que eu trouxe, mas inclui também a parte psicológica e social. Então, vamos parar para pensar, né? Um paciente que começa aí o tratamento de câncer, será que ele não tem uma alteração do círculo social, né? Então, será que ele continua se relacionando com as mesmas pessoas, né? Convivendo com as mesmas pessoas? Esse paciente, ele vai passar também aí mais vezes ao hospital, né? Então, eles vão muitas vezes para fazer os tratamentos, para colher exames, e passam muitas vezes por internações prolongadas, né? Então, o hospital acaba sendo uma segunda casa desse paciente.
Alguns pacientes, eu não estou falando aqui só dos pacientes idosos, eles passam a ter uma dependência funcional, né, por causa da doença e do tratamento. Então, às vezes, o paciente que antes conseguia dirigir, ele não pode dirigir mais, ou conseguia tomar banho sozinho, ele não consegue tomar mais, então ele passa a ser dependente funcionalmente. E vocês já pararam para imaginar como que é o emocional desses pacientes, né? Se alguém estiver me assistindo aqui e for um paciente que faz tratamento oncológico, é uma oportunidade também de comentar, né? Que a gente gosta bastante de compartilhar mesmo o depoimento desses pacientes, né? Porque eu acredito que a gente nunca pode se colocar no lugar, porque a gente nunca vai saber o que eles estão passando de fato. Então o emocional fica bastante oscilante, né? A gente tem também a questão financeira, familiar e de crenças. Então, a gente pode parar para pensar que o paciente que está começando aí o tratamento, talvez ele poderia ser alguém que sustentava a casa, né, a família, e isso acaba modificando toda a estrutura aí familiar. Sem falar que esse paciente, ele tem crenças, né? Então, é preciso que a gente considere essas crenças, né? E como elas vão influenciar durante esse tratamento, durante a alimentação. Se perguntar de onde esse paciente vem, porque principalmente no Sistema Único de Saúde, a gente recebe pacientes de várias regiões, né? Justamente porque o nosso país ele tem ainda uma pouca quantidade de serviços especializados em oncologia, então acaba que se concentra muito o tratamento na região sudeste, né? Então a gente acaba recebendo de outras regiões, então é importante a gente conhecer, né? Porque isso vai influenciar na alimentação. Vão surgir aí novas rotinas e experiências, né? Então esse paciente vai ter que aprender aí nome de medicamento, novos termos de tratamento, enfim, então vai ser uma coisa muito nova que a gente precisa considerar também. Então aqui eu trouxe um pouquinho mais destrinchado como que esses fatores que eu falei podem interferir na alimentação, né? Então a gente tem aí o impacto do diagnóstico, que é quando a pessoa recebe essa notícia que tem ali uma possibilidade, né, ou confirmação de um tipo de tumor. Como é que é isso, né? Será que a alimentação da pessoa vai continuar normal durante aquela notícia inicial? Então a pessoa ela pode deixar de se alimentar por tristeza de receber aquele diagnóstico. Ela pode passar a se alimentar mais por ansiedade, preocupação com aquele diagnóstico e o que isso representa na vida dela, né? E aí ela tem que se adequar a novos termos, procedimentos, remédios. Então é muita informação, principalmente no início do tratamento, e a gente tem que considerar isso para cuidar dessa pessoa, né? E aí a pessoa começa a fazer o tratamento e acontece de ocorrer experiências mal sucedidas com a alimentação. Então eu já atendi pacientes que no início do tratamento adoravam melancia, mas conforme o tratamento foi passando, chega-se depois de 6 meses, a pessoa não quer ver mais melancia na frente. Então a gente tem que tentar saber quais foram as experiências que esse paciente já teve, né? Experiências alimentares de aversões, que geraram aversões, intolerâncias, né? E também restrições. Além disso, a gente precisa considerar as novas informações que a mídia tem colocado, né? Então, já vi várias informações, né, sobre alimentos que curam o câncer, dietas anti-câncer, né? Dieta cetogênica lá que você tira o açúcar, porque falam que o açúcar alimenta o tumor, né? Na verdade, o açúcar ele é combustível de todas as nossas células, né? Então, não tem uma associação assim de que ele vai ser o responsável por colaborar com o desenvolvimento do tumor, e por isso a gente tem que tirar o carboidrato, aí, o açúcar da alimentação desse paciente, né? Então, até porque o carboidrato, como eu disse, é combustível de todas as nossas células, inclusive do nosso cérebro, então a gente tem que tomar muito cuidado com essas informações que são veiculadas aí na mídia, para orientar e ajudar o paciente. Sobre as idas ou internações prolongadas no hospital, né? Então, quando esse paciente está no hospital, ele tem que arranjar um jeito, né? Isso hipoteticamente falando, de se adequar à alimentação daquele serviço, né?
Mas o que que acontece? Muitas vezes o horário das refeições é diferente do habitual, a apresentação das refeições muda, então às vezes tem serviço que manda a comida em marmitas de louça, tem serviço que mandam em marmitas de alumínio, tem serviço que mandam em marmitas de isopor. Então isso, acreditem, interfere muito na aceitabilidade dessa alimentação intra-hospitalar. A temperatura que chega aquele alimento, né? Às vezes chega um negócio muito frio e o paciente não consegue se alimentar. O cheiro, né? Como eu falei lá em cima, quando o paciente está com náuseas, esse odor muito forte de alimentos, por exemplo, peixe, vai influenciar aí no paciente querer se alimentar ou não. A textura das refeições, enfim. E aí, quando você está no hospital, você não tem disponível todos os alimentos ali que você quer na hora que você quer. Então, esse é outro ponto também que vai interferir na aceitabilidade desse paciente. E sem falar de outras questões mais assim estruturais, né, e sociais, que é o modo de comer em um hospital. Não sei se vocês já pararam para pensar, mas o paciente internado ou alguém que já ficou internado, acho que deve saber, né? Você tem que se alimentar no leito, às vezes você não tem mesa para apoiar, inclusive por causa da pandemia, não tá podendo ficar com acompanhante no leito, né? E normalmente, sem pandemia, os adultos não conseguem ficar com acompanhante, geralmente são idosos ou crianças. Às vezes, na maioria das vezes, o paciente divide esse mesmo leito com pelo menos 2 ou 3 pessoas, né? Que acaba interferindo, porque aí um paciente tá vomitando, o outro tá tendo diarreia, o outro tá querendo ouvir uma música, enfim. Então, isso tudo vai interferir na alimentação desse paciente, sem falar nos procedimentos, né, que pega a veia, perde veia, infunde o medicamento, começa a quimioterapia, sai para fazer um exame. Então, a nível de hospital, a gente tem que tomar muito cuidado com a alimentação desse paciente e lembrar que não é o simples fato de você passar um alimento e ele vai aceitar, porque a gente tem todas essas questões a serem consideradas. E aí, falando um pouquinho do círculo social, né? Então, devido ao diagnóstico, tratamento e a imunodepressão, o que é a imunodepressão, né? A gente tem células no corpo que são conhecidas como neutrófilos, né? Quando se faz a quimioterapia, esses neutrófilos, eles são células de defesa. Então, imaginem um exército aí que existe para defender o seu corpo das ameaças que podem chegar ali. Então, durante a quimioterapia, que é uma ameaça para o corpo, porque é um medicamento muito tóxico, né? Esses neutrófilos, que são o nosso exército de defesa, eles vão estar diminuídos, né? Durante aí o período de quimioterapia. Então, por causa disso, a gente orienta os pacientes a não se alimentarem na rua, né? Tentar se alimentar dentro de casa, porque aí você sabe o que você está comendo. Então, por causa dessa imunodepressão, diminuição da imunidade, né? Os pacientes acabam se privando, né, ou não tendo mesmo permissão de sair com amigos, familiares, companheiros, ou até mesmo de organizarem pequenas comemorações em casa. Então, se a gente parar para pensar que reunião em família, em amigos, tem que ter comida, a gente vê que essa diminuição do círculo social dessa pessoa vai ter um impacto direto na alimentação, né? E aí o que eu falei lá das emoções, né? Então, a preocupação, a ansiedade, tristeza, raiva, felicidade, alegria, angústia e outros sentimentos referentes ao diagnóstico, aos efeitos do tratamento e as respostas que o paciente está tendo no tratamento vão impactar diretamente na alimentação. Eu não sei vocês, mas quando eu tô muito ansiosa, eu tenho vontade de comer alguma coisa que eu gosto muito. Então, sei lá, comer um chocolate. Então, imagine esse turbilhão de emoções, no caso desse paciente, né? Como que não vai impactar na alimentação, né? A questão financeira, familiar e crenças, né? Então, vamos lembrar aí todo mundo, né? Seja o cuidador, seja o profissional, que antes de ser o paciente que tá tratando um câncer, ele é um ser humano. Então, ele antes de descobrir a doença, né, ele tinha suas tarefas, atividades, ele poderia ser o sustento familiar, ele tinha o seu trabalho, ele tem as suas crenças, religiões, costumes, e isso vai interferir diretamente na alimentação. E como eu falei, é preciso que a gente considere a questão de região geográfica, né, da onde que esse paciente veio, e também como era a alimentação na infância do paciente, né? Então, a gente vê muito reflexo dos hábitos alimentares na vida adulta, né?
como resultado dessa alimentação na infância. Então, como é que foi lá a introdução alimentar dessa pessoa, né? Então, nossa, na época que eu era criança, nunca era oferecido verduras e frutas, né? Então, como é que você quer que do nada a pessoa passe a aceitar frutas e verduras, sendo que a vida toda dela ninguém estimulou, né? Ou, enfim, ela não conseguiu se alimentar. Então, é preciso que a gente considere isso também. A dependência funcional, né? Então, a perda da capacidade funcional, inclusive se for algo grave, né? Da pessoa não conseguir se movimentar, ter pouca força, né? Impacta diretamente em como aquele paciente vai se alimentar. E aí eu reforço novamente que eu não estou falando só dos pacientes idosos, que a gente sabe que acabam sendo mais frágeis. Eu estou falando de paciente adulto jovem, principalmente, né? Que tinha uma vida super ativa e, de repente, por causa desse tratamento dessa doença, ele perde essa capacidade de fazer coisas básicas, como comer, né? Colocar uma colher na boca, ele passa a não conseguir fazer mais isso. Então, beleza, Marcelo, você falou tudo isso, né? Muito legal, tal, você teve uma outra visão. E aí, o que eu devo fazer, né, enquanto nutricionista, né? Então, primeiramente, nunca se esquecer que a comida tem valor social e afetivo. A gente não consome só nutrientes, mas amor, carinho, né? Tem alimentos que trazem memórias muito boas pra gente. E a gente precisa considerar isso na hora de passar determinado alimento para aquele paciente ou de avaliar ali a ingestão alimentar. É importante a gente considerar o benefício também e o significado de alimentar o paciente, né? Então, quando a gente se depara com um paciente aí que está num tratamento mais para controlar os sintomas daquela doença, né? Já não tem mais a intenção de curar a doença, mas sim de controlar os sintomas e ter uma boa qualidade de vida, que é os cuidados paliativos, né? A gente tem que tomar muito cuidado em qual que é o benefício de se passar um suplemento, qual que é o benefício de se passar uma sonda nesse paciente, né? E ainda mais se esse paciente estiver em final de vida, né? Mas nesses casos a gente tem que também considerar o que para aquele paciente significa se alimentar ou não naquele momento e também explicar isso para a família, né? Então, porque o ato de se alimentar ele tem vários significados, então nesses casos pode significar que se você decidir não alimentar o paciente, você está deixando de prestar um cuidado básico. Mas na verdade, muitas vezes, a alimentação pode ser maléfica, né? Que gera desconforto para esse paciente, então é preciso discutir isso também. Não force o paciente a se alimentar, né? Evita ficar fazendo chantagem para o paciente comer. Se você não comer, você não vai conseguir ter uma boa resposta da quimioterapia. Se você não comer, você não vai ganhar peso, né? Então, ainda mais se o paciente for adulto, né? Porque ele tem a consciência ali, né? Se você explicou todos esses fatores, ele tem a consciência ali do que vai acontecer se ele não se alimentar. Então, buscar sempre entender o que está acontecendo, né? Conversar com outros profissionais, é importante trabalhar em equipe, né? Psicólogo, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudióloga, né? É importante esse trabalho da equipe porque justamente esse paciente precisa de amparo em vários níveis aí, como eu já falei, né? Então, às vezes tem um profissional que é mais íntimo do paciente, então tenta conversar, porque às vezes ele conta uma coisa para esse profissional e não conta para você. Não compactuar com ameaças e chantagens dos cuidadores, né? Então, às vezes, principalmente criança, né? Os cuidadores, talvez pela sobrecarga, que eu vou falar mais um pouquinho para frente, acabam fazendo chantagens com a criança, né? Então, se eu te der se você comer essa cenoura, eu te dou um sorvete, né? Então, não compactuar com isso. É melhor que o paciente consiga tomar um copo de suco, se sentir confortável, ao invés de consumir 2.000 calorias que você calculou lá freneticamente e isso causar desconforto para ele. É importante a gente falar aqui que às vezes o paciente ele mesmo fica assustado com o tamanho da refeição que vem no hospital. Então, às vezes, diminuir o tamanho daquela refeição é uma coisa que pode ajudar e deixar ele mais tranquilo para tentar se alimentar. Adotar aí uma boa comunicação com o paciente, né? Considerar que tudo ainda pode ser novo para eles, até mesmo se ele já tiver passado por 10 sessões de quimioterapia, às vezes eles esquecem. Considerar o nível de instrução dessas pessoas, esclarecer todas as mudanças na alimentação. Então, se você
deixou a dieta ali para diarreia, você tem que explicar para aquele paciente que não vai vir determinado alimento, porque pode interferir nessa diarreia. Se o paciente vai precisar passar uma sonda, né? Então é importante a equipe médica vir, a gente discutir, conversar com esse paciente do porquê que ele está usando uma sonda, preparar o paciente, o cuidador para ir para casa, né? Dispor-se a sempre ouvir essas pessoas, acolher. E muitas vezes o silêncio é a melhor resposta, né, para conforto aí. Então a gente não precisa ficar ansioso para ter todas as respostas. Fracionar as orientações, né, então considerar que o paciente não tem só as suas recomendações para seguir, mas de pelo menos mais 3 profissionais. Começar a fazê-las desde a admissão, né, a chegada desse paciente no hospital. Esclarecer as dúvidas, pedindo que eles repitam o que você orientou para ver se entenderam. Promover grupos, né? Então a partilha de experiências entre esses pacientes e cuidadores pode ajudar na alimentação. Estar sempre atualizado, porque a área de nutrição oncológica ela é muito vasta e também está em constante modificação. Às vezes muitas informações são equivocadas e o paciente e o cuidador eles precisam estar esclarecidos. Em tempos de pandemia, todos estão mais conectados virtualmente, então a pessoa tem um acesso muito mais fácil a essas informações que podem ser aí erradas. E informações erradas relacionadas à alimentação podem gerar malefícios muito graves para esse paciente. Enquanto nutricionista, a última coisa que eu proponho é cuidar de quem cuida, né? Então, às vezes a gente não percebe muito ali o cuidador, né? E ele acaba sobrecarregado durante esse cuidado com o paciente, ainda mais quando é um cuidador único. E aí, devido a essa sobrecarga, a alimentação se modifica, o que pode gerar aí efeitos negativos no estado nutricional e na imagem corporal. E o que eu devo fazer, né, se eu for aí um paciente ou cuidador, né? Então, sempre perguntar, né, as condutas que estão sendo tomadas, isso vai favorecer a autonomia do paciente. Avaliar aí o profissional que está cuidando desse paciente, né? Então, cada profissional ele tem uma conduta diferente, mas todos devem olhar para o mesmo horizonte, que é o de garantir a qualidade de vida e bem-estar para o paciente e para o cuidador. Participar de grupos de pacientes que tratam câncer ou de cuidadores, então eu já vi várias iniciativas legais, né? Tem bastante grupos aí de pacientes com câncer de mama, né? Mas precisa se intensificar aí grupos de cuidadores, né? É uma ótima oportunidade de partilhar experiências e também inclusive alimentares. Sempre que possível se aventurar na cozinha, né? Relembrar preparações da sua família, comemorar algo com um prato de sua preferência, consumir algo que te acolha. Entender as emoções e perceber como elas interferem em sua alimentação, comer com atenção, né? Resgatar o sabor e significado dos alimentos, alimentar-se mais devagar, evitar períodos de jejum prolongado, consultar um nutricionista ou outro profissional antes de tomar decisões, né? Porque várias informações são divulgadas e é preciso tomar cuidado. E lembrar sempre que o nutricionista precisa, sim, considerar todos esses fatores que eu citei para promover uma alimentação mais adequada e prazerosa. Aqui eu deixei algumas indicações, vou correr porque eu estou atrasada. Eu tenho aqui o consenso de nutrição oncológica para adultos, tenho o consenso de nutrição oncológica pediátrica, que são dispostos aí pelo INCA. Tem esse livrinho aqui do Beabá do Câncer, que é direcionado ao câncer infantil. Tem um aplicativo no celular que é muito legal. Tem o Guia de Nutrição para Pacientes e Cuidadores, do INCA, que é bem legal também. Tem alguns livros que eu gosto muito. A Morte é um Dia que Vale a Pena Viver, que é da Ana Cláudia Maravilhosa, paliativista. Enquanto Eu Respirar, que é da Ana Mi, que é uma paciente, né, que teve aí um câncer de mama metastático, e ela conta a experiência dela. A Poderosa Leveza do Ser, que é da Renata Isa, e tem esse livro aqui do Você e a Leucemia, Um Dia de Cada Vez, que vai explicar aí de uma forma bem simplificada, né, direcionado mais para crianças que fazem o tratamento para leucemia. E tem esses 2 filmes que eu gosto, esse daqui é da Netflix, 7 Minutos Depois da Meia-Noite, e esse aqui é muito clássico, Uma Prova de Amor, né, que traz um pouquinho aí da história desses pacientes que fazem tratamento oncológico. Essas são as minhas referências, né? Eu agradeço, desculpa o atraso, né? Aqui tá a minha rede social, que eu falo um pouquinho dessa minha visão aí para o cuidado da alimentação desses pacientes. Então, Desmimetiza Nutrionco. E aqui tá o meu e-mail, né? Marcele Lima Assunção.
gmail.com. A frase que eu queria deixar para vocês é essa que eu gosto muito: conheça todas as teorias, domine todas as técnicas, mas ao tocar uma alma humana, seja apenas outra alma humana, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado, né? Se tiverem alguma dúvida, consideração, podem colocar nos comentários que eu vou responder. E continuem assistindo aí o nosso evento, que ainda tem muita palestra bacana, viu? Muito obrigada pela atenção. Vou dar uma olhada. Vamos ver os comentários. Vera comentou aqui: tive uma amiga que teve câncer, que aumentou a sobrevida mudando totalmente a alimentação e qualidade de vida. Só alimentos naturais, sem sal, açúcar, acompanhado de nutricionista. É possível buscar uma alimentação que evita o câncer? Com as sutilezas de super-heróis avessos para lidar com gente que tem câncer de açúcar. Então, Vera, a alimentação que evita o câncer não tem uma coisa específica. Você tem que ter bons hábitos alimentares, né? Tentar aí consumir todos os tipos de grupos alimentares, frutas, verduras, os carboidratos, arroz, feijão. O que a gente tem que tomar cuidado é mais com o excesso daqueles produtos alimentícios, né, que a gente sabe aí, que são associados ao desenvolvimento do câncer quando consumidos em excesso, né? Então, no caso da carne vermelha, a gente já tem aquelas carnes processadas, como nuggets, salsicha, né? Então, acredito que o resumo de tudo isso para prevenir o câncer e outras doenças é o equilíbrio da alimentação mesmo, né? Além da prática de atividade física, né? Não precisa ser algo de gasto excessivo, né? Mas eu acho que serve também aí pra gente não desenvolver um sobrepeso, né? Lembrando que eu tô falando aqui de sobrepeso ou obesidade que podem, em casos muito graves, colaborar para o desenvolvimento do câncer. Glaucia Morim, boa tarde, ótima explicação, obrigada. Tawane, obrigada. Parabéns, ótima palestra. Nossa, minha avó aqui. Obrigada, vó. Bruno. Muito obrigado, gente. Se tiverem mais comentários, a gente vai deixar essa palestra aqui disponível. Podem comentar lá embaixo, viu? Continuem aí, deixa eu ver qual é a próxima palestra. A gente tem a palestra com as meninas agora de aleitamento materno, né? Então, continuem acompanhando que a gente ainda tem coisas bem legais. Só reforçando, participem do nosso sorteio que ainda tá correndo lá no Instagram, né? Para concorrer aos livros de nutrição e a uma mini caixinha de som, tá bom? Muito obrigado, a gente vai continuar com a publicação das outras palestras.